E nós vamos fazer contato com o médico infectologista e ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina. Bom dia, Gonzalo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos sua participação aqui. Gonzalo, uma ferramenta da USP e da Unesp detectou um aumento de 9% na última semana de internações em hospitais públicos de São Paulo, uma tendência de crescimento que já havia sido identificada, inclusive, em relação aos hospitais privados. E pela primeira vez, desde 15 de outubro, mais de 1.000 novas internações na média móvel de 7 dias, considerando aí o estado de São Paulo. Como que você vê esses dados, Gonzalo? A gente pode dizer que indica-se já uma segunda onda, ou a gente nem pode falar de segunda onda porque não acabou a primeira ainda? Eu, pessoalmente, entendo que nós estamos tendo um recrudescimento da primeira onda. Nós não terminamos a primeira onda e estão recrudescendo. Está crescendo de maneira preocupante o número de casos. Os hospitais começam a ficar lotados de novo. Há um risco de superlotação e de ter que tomar decisões dramáticas sobre quem entra e quem fica fora, né? Então, os próximos dias serão muito difíceis e eu acho que nós temos que reduzir os nossos encontros. Temos que voltar, não digo fazer um lockdown, uma coisa dessa, que eu duvido que nós conseguíssemos fazer isso. Mas nós teríamos que diminuir os encontros, sair com mais certeza quando é necessário sair de casa, né? E sempre com muita proteção, com muito cuidado para evitar um colapso da rede hospitalar. E diante justamente desse aumento no número de internações, a gente pode considerar que foi prudente ter desmontado ali as estruturas provisórias, os chamados hospitais de campanha aqui na capital paulista e também em outras cidades? Veja, os hospitais de campanha são uma lição que deve ficar para nós. Primeiro, eles são muito difíceis de serem feitos, são muito caros e eles não deixam nenhum tipo de legado, né? Terminou, joga no lixo tudo, praticamente. Por outro lado, a ampliação de leitos de UTI e criação de leitos Covid em hospitais já existentes, esta ação se revelou muito positiva. E ela também foi desativada, né? Muitos leitos foram desativados. Aí eu acho que nós corremos um risco maior. Nós vamos necessitar de mais leitos e vamos ter que recompor uma parte disso que foi desativado. Do que nós fizemos desde o início da pandemia, as estimativas são de que nós desativamos algo em torno de 65% do que foi feito. Ou seja, nós desativamos demais e abrimos demais também. Nós temos que revisitar, principalmente aqui no estado de São Paulo, o tal do plano de abertura e fechamento de estabelecimentos. Nós estamos correndo um risco grande com esse plano. Abrimos demais, estamos favorecendo os encontros do vírus com a população de forma excessiva. E nesse aspecto, né, a gente teve aí essa ampliação da abertura de comércio, inclusive até autorização em algumas cidades para cinema, para shows mesmo. Isso teria que ser revertido, então, na sua visão, Gonzalo? Então, não só São Paulo, mas Veja, também outras cidades do Brasil acabam correndo um risco de ver aí o número de casos de Covid aumentar muito? eu tenho sido muito perguntado sobre como fazer para ter um Natal seguro. A melhor maneira de ter um Natal seguro é querer viver o Natal de 2021. Então, quem quiser viver o Natal de 2021 vai ter que sacrificar um pouco o Natal de 2020. Não tem saída isso. Então, as pessoas vão ter que se resguardar neste momento. Está muito difícil e nós não podemos dar sorte para esses encontros com o vírus. Então, nós vamos sim ter que retroceder nessa abertura. Essas oportunidades de eventos de massa, com mais de 6, 7 pessoas, temos que colocar de lado com vistas a conseguir atravessar o que não sei se falta pouco ou falta muito, mas
falta menos do que nós já vivemos. Então nós temos que conseguir fazer essa ponte para o início do processo de vacinação. As vacinas estão chegando, eu acredito que elas chegarão no início do ano, não serão suficientes. Nós só vamos terminar de vacinar a população brasileira em 2022, eu não tenho dúvida disso, porque não tem vacina em número suficiente. Mas uma primeira onda de vacina vai colocar mais segurança para os nossos sofridos profissionais de saúde. Quer dizer, se nós, a população de uma maneira geral, com a desculpa da má palavra, estamos de saco cheio, porque é um termo que cabe, todo mundo entende, nós estamos de saco cheio, os profissionais de saúde estão exauridos, estão exangües, estão no fim do último gás. Então, eles precisam de um refresco. Esse refresco vai ser a vacinação. Depois de vacinar os profissionais de saúde, se ainda tivermos uma quantidade de vacinas, aí vamos vacinar os grupos de risco. E aí decidimos quais vão ser os a seguir, cuja vacinação deve começar a partir do segundo semestre do ano que vem. Mas, enquanto isso não chega, nós temos que ter uma posição mais tranquila, mais comedida, para poder chegar no próximo ponto. Principalmente os jovens. Os jovens se sentem muito seguros, protegidos, porque são atletas e tal, essa história toda. O problema é que a maioria dos jovens tem um velho em casa, tem um portador de comorbidade em casa. Então você vai para a rua, encontra o vírus e traz o vírus para casa. Então, essa que é a preocupação que os jovens devem ter. É lógico que eles têm um risco muito menor, mas em casa tem gente com um risco muito maior e são pessoas que ele ama. E nesse aspecto, né, Gonzalo, você citou o Natal, as festas de fim de ano são, em geral, possibilitam, né, os encontros familiares e sempre vai ter ali uma pessoa com alguma comorbidade, sempre um idoso, aquela coisa então de, sabe, as pessoas ficarem em torno da mesa ali umas próximas das outras, isso tem que ser evitado de qualquer forma, também aquelas trocas de abraços ali no Réveillon, também todo mundo, né, se cumprimentando de forma mais efusiva, também deve ser evitado. Que tipo de recomendação você dá, Gonzalo, justamente para as pessoas que já começam, hoje é dia 16 de novembro, a se programar para as festas de final de ano? Um grande exemplo do que nós temos que fazer é o que nós estamos vivendo em relação às eleições. Veja, foi relativamente tranquila as eleições aqui no Brasil. Basicamente, o que nós tivemos? Primeiro, um clima de tranquilidade. O ministro Barroso conversou com as pessoas, aprendeu sobre o assunto e criou um modelo. Qual é o modelo? Fique em casa se você tiver qualquer sintoma gripal. Se você estiver bem, ponha a máscara e vá votar. Limpe as mãos sempre com álcool gel. Leve a sua própria caneta. Mantenha o distanciamento de pelo menos 1,5 metro. Então, qual é o recado agora? O recado agora é: pegue a sua cabeça e pense no que está acontecendo. Procure se conscientizar do momento em que nós estamos vivendo. Você tem que entender que é um momento difícil o que nós estamos vivendo. E a partir desse entendimento, você vai ter um comportamento adequado a este momento. O que é um comportamento adequado a este momento? Você vai sair quando precisar sair, inclusive para manter a sua sanidade mental. Mas sempre vai manter distanciamento, sempre vai usar máscara para proteger o próximo e também para se proteger. Vai procurar ambientes com circulação de ar. Não vai ficar em ambientes fechados, com ar-condicionado fechado, porque nesses ambientes o aerosol existe e é muito arriscado. Então, e vai ter muito cuidado com a higiene das mãos, para não levar a boca, o nariz e os olhos. Esse conjunto de coisas, e mais a questão da sanidade, nós temos que manter a sanidade, a saúde mental. Então, pense
reflita e tome sua decisão a partir daquilo que você entender. Esses que são os recados que eu gostaria de dar. Agora, só para a gente concluir, Gonzalo, você foi fundadora, ex-presidente também da Anvisa. Como você viu esse imbróglio envolvendo a suspensão dos testes com a vacina Coronavac? Depois a suspensão foi revogada. Como você enxergou essa relação aí entre o governo do estado de São Paulo e a Anvisa e o Instituto Butantan também? Veja, eu vi tristemente, porque de ambos os lados houve, de alguma forma, alguma politização dessa discussão. Reconheço a importância da Anvisa, reconheço a disposição dos servidores de carreira da Anvisa, acho que o presidente da Anvisa tomou alguns cuidados, mas houve falta de diálogo, e essa falta de diálogo ocorreu por causa da politização. O que mais me preocupou nessa história toda foi a indicação de um tenente-coronel que não entende nada de saúde e, portanto, de vigilância sanitária, que tem declarações na internet sobre vacina, sobre cloroquina, que são terríveis para a saúde, ser indicado para ser diretor da Anvisa. Eu espero que a sociedade cobre do Senado que este sujeito não seja aprovado, porque será um desastre para a vigilância sanitária e para a saúde de todos nós. Não seria uma pessoa adequada para o cargo. Isso acontece também, principalmente em órgãos técnicos, tem ocorrido, né, Gonzalo? Infelizmente tem ocorrido a politização da indicação de técnicos. Veja, a Agência de Vigilância Sanitária protege a segurança de alimentos, de medicamentos, de cosméticos, de produtos saneantes, do uso de agrotóxicos, do cigarro, propaganda de remédios, controla a entrada e saída de cidadãos em portos, aeroportos e fronteiras. A vigilância sanitária é fundamental para a saúde pública brasileira. Você vai pôr um sujeito lá que não entende nada de saúde e de vigilância sanitária, isso é de um crime de responsabilidade. Agora, é um crime de responsabilidade que o presidente comete, e se o Senado aprovar, o Senado comete contra a sociedade brasileira. Então, eu espero que o que a gente chama de pesos e contrapesos, que deve existir numa democracia, funcione desta vez e que esse sujeito não seja aprovado. Ainda mais quando a gente tem um processo que é delicado e importante de desenvolvimento de vacinas por parte de vários laboratórios que já passam pela Anvisa. Então, isso é mais fundamental ainda, se torna mais crucial a escolha desse nome. Veja, a Anvisa é que aprova esses medicamentos. Tem muita gente colocando em dúvida a eficácia e a segurança das vacinas. Não, porque essa vacina é uma vacina genética, vai mexer com o meu código genético. Não vai mexer coisa nenhuma. Né? Existe conhecimento suficiente hoje para dizer que a capacidade da vacina é produzir uma reação do organismo à presença de algo parecido com o vírus. E é o que todas essas vacinas fazem. O resto é ignorância, é burrice. Agora, se você não tiver um sujeito confiável na diretoria da agência, ou seja, alguém que entenda do que é isso, aí nós vamos começar a perder a fé na possibilidade da ação da vigilância sanitária. É disso que nós temos medo. Tá certo, Gonzalo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima, muito obrigado e felicidades aos nossos ouvintes aí. Conversamos aqui com o médico sanitarista, ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.